Oi pessoal, professor João Carvalho aqui, espero que vocês estejam bem, eu estou bem, estou me recuperando. Minha licença vai até quinta-feira, dia 21, mas eu vou gravar alguns vídeos relativos a essas 2 segundas-feiras que a gente não se encontrou, tá? Para poder servir de base para vocês estudarem e também vou passar alguns textos, né, conectados com esses conteúdos aí para no próximo encontro a gente retirar dúvidas e a gente poder avançar, tá bom? Bom, a gente vai falar aqui sobre comunicação integrada. Eu tenho certeza que as professoras do dia presencial já falaram com vocês, né? Era para eu abordar isso e elas aprofundarem. Portanto, eu vou trazer aqui uma recapitulação geral, ok? Sobre esses conceitos de comunicação administrativa, comunicação interna, comunicação institucional e comunicação mercadológica. Essas são, digamos, as instâncias, os tipos de comunicação que a gente pode encontrar dentro das organizações, que a gente pode trabalhar dentro das organizações. Portanto, é um tipo de comunicação que a comunicação integrada precisa repassar, transversalizar por ela, né? Quando a gente fala de uma comunicação integrada, a gente fala de duas formas, né? A gente pode falar isso do ponto de vista como uma premissa, sendo trabalhada o tempo inteiro dentro dos processos comunicacionais de uma organização, ou nós podemos falar isso a partir de campanhas, a partir de objetivos específicos a serem trabalhados. Seja, por exemplo, um reposicionamento da marca, lançamento de um novo produto, seja em função de um momento de crise. Então, pode ser em função de uma situação específica em que será utilizada uma comunicação mais integrada entre as diversas instâncias, entre os diversos departamentos, e os diversos tipos de comunicação, que são administrativas, a interna, institucional e a mercadológica, né? Então, essa comunicação, quando a gente fala que ela é integrada, ela é composta por essas várias dimensões da organização, né? E o que a gente faz é trabalhar a integração. Essas comunicações têm objetivos diferentes e elas partem muitas vezes de departamentos distintos. A comunicação ela pode vir de um departamento específico ou ela pode um departamento, perdão, de comunicação, uma diretoria de comunicação, dependendo do organograma da empresa, ou ela pode vir, por exemplo, do setor de marketing, sendo coordenada pelo setor de marketing, ou ela pode vir, por exemplo, do setor de marketing, do setor de relação, de gestão de pessoas, né? Então, não necessariamente o processo vai ser organizado a partir de uma direção. Quando, em geral, uma empresa tem uma diretoria de comunicação, ela costuma ser uma comunicação constantemente mais integrada, ou seja, a premissa da comunicação da empresa é que ela seja integrada em suas diversas dimensões. Às vezes também quando tem um departamento de marketing muito forte, e dentro dele a comunicação muito forte também. Mas não necessariamente é isso que acontece em todas as empresas, principalmente em organizações menores, cujo organograma é mais enxuto, e aí você vai ter a absorção disso, dessa responsabilidade pela comunicação por diferentes departamentos. Então, para a gente realizar uma comunicação integrada, vamos partir aqui do pressuposto, tanto como premissa da comunicação de uma organização, quanto de uma campanha, de um momento de campanha. A gente tem que entender os conceitos, os valores, ter muito claros os objetivos que a gente quer atingir, para articular realmente de forma eficiente todos os recursos, todos os departamentos, para a gente de fato articular todas as pessoas necessárias envolvidas dentro desse processo, dos processos de comunicação. Bom, então a gente vai supor, sempre que for realizar uma comunicação organizacional, a avaliação de cenários. Isso é algo que é fundamental. A gente precisa saber ler cenários. Ler cenários sociais, ler cenários políticos, ler cenários econômicos, cenários mercadológicos,
ou seja, a capacidade do profissional de comunicação de fazer leituras de cenários é muito importante para realizar planejamento de comunicação, né? Eu preciso compreender o momento em que a empresa, por exemplo, está passando, as estratégias desenhadas, essas estratégias em relação ao mercado específico em que essa empresa está inserida. Eu preciso compreender o ambiente interno como um todo, né? Qual que é a cultura, qual que é o cenário de cultura, qual que é o desafio existente. E aqui, quando a gente fala de análise de cenário interno, a gente está falando, evidentemente, de uma análise franca dos problemas e das fortalezas da organização, né? Então, é fundamental fazer essa avaliação. E essa avaliação ela não é simplesmente interna, ela é uma avaliação que precisa ser também de um cenário externo, que aí ela se torna um pouco mais complexa, né? Então, eu preciso realizar benchmarking, né? Ou seja, o que é o benchmarking? Eu preciso entender como os meus concorrentes atuam, como que eles trabalham, quais são os casos de sucesso deles, né? Para saber o que eu posso aprender e absorver para a organização e aplicar dentro da organização. Eu preciso ter uma análise social, né? Qual que é o contexto social em que aquela organização está inserida. Ah, professor, ela está no Brasil, ok, mas o Brasil é extremamente diverso. Você está em São Paulo é uma coisa, você está em Minas é outra, você está na Bahia é outra coisa. Há diferenças culturais entre esses lugares que exigem um olhar atento para esse cenário para se trabalhar com a comunicação das organizações, né? Não só o cenário regional, estadual, como exemplo, mas a gente pode pensar até mesmo no cenário local, no cenário da cidade, ou um cenário até mesmo hiperlocal, dependendo do escopo da organização, né? Por exemplo, se a gente for pensar no governo, né? Isso é uma comunicação pública, evidentemente, mas que também precisa pensar nessas estratégias, né? Ou seja, para eu atingir ao interior do Vale do Jequitinhonha uma determinada campanha de vacinação, a minha estratégia precisa ser voltada para uma realidade hiperlocal do Vale do Jequitinhonha, né? Na Amazonas, né? Para eu fazer uma campanha lá, eu preciso voltar, ou seja, se a gente for pensar, por exemplo, o uso da internet, nesses locais, não necessariamente o acesso das pessoas ao celular e à internet ele é tão difundido como nos centros urbanos. Então, preciso pensar estratégias específicas em relação a isso, né? Isso vale para uma organização governamental, mas vale também para uma organização privada, né? Como é que meu produto chega lá no interior do Amazonas, se for um produto que se faz necessário lá, né? Então, e aí a estratégia de comunicação que acompanha, né, para as pessoas poderem compreender, entenderem, conhecerem o produto ou o serviço. Então, essa avaliação do cenário externo ela é muito importante e ela é evidentemente extremamente complexa porque ela exige um olhar político, social, cultural, como a gente falou aqui, eu exemplifiquei, né, para diversas realidades. E se a gente trabalha em uma multinacional, inclusive a gente pode pensar em realidades entre diferentes países, né? Como é que você organiza e como é que você trabalha culturalmente, politicamente, socialmente a comunicação, o cenário, faz uma análise do cenário para conseguir traçar as estratégias de planejamento, as estratégias de comunicação necessárias, né? Então, essa análise de cenário ela é essencial para essa comunicação, para poder a gente trabalhar um planejamento, né? Ou seja, a partir desse cenário de valores, missão e objetivos muito claros, a gente tem uma análise de cenário e a partir disso a gente vai traçar um planejamento de como vai ser executado todo esse processo, os processos de comunicação envolvidos, né? Para aí, em seguida, a gente realizar a execução. O trabalho da comunicação não termina na execução, ou seja, eu não vou simplesmente fazer uma análise de cenário, analisar o contexto, em seguida trabalhar com planejamento de como serão as ações de comunicação, para depois, no final, a gente chegar ali ao final, né, e atuar
só na execução e pronto, acabou, fizemos nosso trabalho. Não. A mensuração do resultado, ela é essencial e fundamental. Durante o processo, a correção de determinados itens planejados, determinadas questões colocadas no planejamento, e também para entender a eficácia e demonstrar a eficiência e demonstrar o alcance, demonstrar o impacto, muitas vezes, que aquele plano de comunicação alcançou, né? E aí compreender muitas vezes os resultados. Aqui quando a gente fala de resultados, não estamos falando só de resultados quantitativos, né? A venda, etc. e tal. Às vezes o objetivo é uma mudança de posicionamento que trabalha com uma interpretação sobre a marca extremamente subjetiva do consumidor ou dos stakeholders, né? Então é preciso também ter uma mensuração qualitativa, que a gente chama, né? Para saber como que, e às vezes isso foi circulado, como é que isso modificou, né? Então, às vezes é uma questão de reputação que precisa ser trabalhada, e aí muitas vezes a questão de reputação, por exemplo, a gente não mede tanto qualitativamente, a gente mede muito mais, quantitativamente, né, em relação à quantidade. A gente mede muito mais do ponto de vista qualitativo, tá? Então, essa mensuração é uma coisa muito importante e que hoje em dia ela tem sido feita graças às ferramentas digitais, a parte principalmente digital dos processos de comunicação, de forma quase que instantânea, né? Assim, vai acontecendo, a gente vai tendo material de mensuração que nos permite, inclusive, corrigir de forma mais ágil qualquer estratégia desenhada, qualquer plano desenhado, né? Então, isso é muito importante, né? Essa etapa da mensuração. Ela não é uma etapa final, a gente não pode pensar isso como um começo, meio e fim, mas sim como um processo extremamente circular, que precisa ser constantemente retroalimentado para que ele se torne e alcance aquilo que se determinou a alcançar. E até, gente, só um último comentário, até do ponto de vista interno, tá? Estou dando alguns exemplos externos, mas do ponto de vista interno também. É muito importante, né? Porque, por exemplo, você pode ter uma questão de clima dentro da empresa que precisa ser trabalhado. Uma análise, uma percepção de uma questão de clima muito ruim, por exemplo, às vezes algo extremamente complexo como a questão da diversidade, né, dentro da empresa, questões raciais dentro da empresa que precisam ser trabalhados e que de fato você vai trabalhar num processo comunicacional e que aí você precisa ter essa mensuração, né? Como é que esse clima modificou dentro da empresa em relação à questão pontuada, né? Então, não é só uma questão de mensuração dos resultados externos, é isso que eu estou querendo chamar a atenção, mas também dos objetivos, muitas vezes, relativos ao ambiente interno que a gente está trabalhando. Ok? Resumidamente, a gente vai ver detalhadamente aqui a seguir, né, sobre isso. A gente tem esses tipos, né, digamos assim, de comunicação nas organizações, né? A administrativa, que ela diz respeito ao dia a dia, né, e ela fala de uma relação interna entre os colaboradores. Evidentemente que hoje em dia, né, muitas vezes a comunicação administrativa ela extrapola, muitas vezes ela foge do ambiente interno, de certa forma, né? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes ela é feita por aplicativos, né? A empresa ela não tem necessariamente um lugar físico de existência. Se a gente for pensar, por exemplo, iFood, Uber, né? Então, o que a gente chamaria de uma comunicação interna, administrativa, ela funciona também como uma interface externa, como um prestador de serviço, né? Que essas empresas consideram os integradores, os motoristas, como prestadores de serviço para eles, né? Eles são mediadores, né, entre
prestadores de serviços, o Uber, o iFood. Então, nesse sentido, né, essa comunicação via celular é no celular particular desse sujeito. Esse sujeito muitas vezes é tratado como cliente mesmo do aplicativo, né, um stakeholder meio cliente, e ele se mistura. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa comunicação, né, que a gente tem, que a gente trabalha, exatamente porque essa classificação, porque não necessariamente hoje em dia essas fronteiras são tão claras e tão rígidas. Elas se tornam o que a gente chama de cada vez mais híbrida, elas se misturam, né? A gente poderia falar de limites, né? A comunicação administrativa ela é interna, até esse ponto aqui, isso é uma comunicação interna entre colaboradores, né? Hoje em dia isso se torna muito mais uma fronteira, né? E você não tem ali muito claro o limite de um e de outro. A comunicação mercadológica, que a gente faz, essa aí principalmente para as organizações, né, com objetivo, com fins lucrativos, em que você se posiciona em relação aos outros produtos, ela tem uma relação muito próxima com o consumidor, ela é externa, né, basicamente externa, e que, enfim, ela se fala muito a respeito desse lugar. Então, neste caso, né, nós temos ali muitas vezes a campanha publicitária que é trabalhada nessa comunicação mercadológica, desenvolvimento de produto, todo esse processo. A gente vai ter a comunicação interna, né, que ela é evidentemente para dentro, né, redundância de certa forma, mas ela é ao contrário da administrativa, em que ela acontece entre departamentos, né, em que os departamentos precisam conversar entre si para que o processo de produção, para que a organização funcione, né, como um todo, ela vai ser, no caso da interna, muito mais institucional, né? Então, a reforço dos valores, da missão, né? Quando a gente cria situações para reforçar o clima, é quando a gente cria situações para falar sobre a cultura da organização. Então, tudo isso diz mais da comunicação interna do que da comunicação administrativa. Tá? A comunicação administrativa a gente precisa, como é que eu faço para dar continuidade a uma determinada, ao processo de produção, né? Tá, eu preciso fazer um processo de compra. Como é que eu faço a autorização de processo de compra? Então, cada organização vai ter os seus processos de comunicação da compra, por exemplo, que isso é uma comunicação administrativa. Já quando eu estou pensando assim, uma empresa, por exemplo, se coloca como um great place to work, né? Ou seja, um lugar bom de trabalhar, que é um desses selos aferidos, né, externamente, que dão um pouco essa noção, né, que é de um dos lugares interessantes para trabalhar, ditos pelos próprios funcionários, e que é um valor para muitas organizações, para muitas empresas. Então, se uma organização cheia consegue o selo de, né, Great Place to Work, você vai fazer uma comunicação disso, né, que pode vir via e-mail, que ela vai vir via intranet, que ela vai aparecer muitas vezes nos murais, numa televisão interna, se existir dentro dessa organização, exatamente para reforçar e valorizar, a gente trabalha num lugar que a gente gosta, isso é muito legal, muito bacana, valorizar isso, e isso é um processo de retenção, né, muito importante. E a comunicação institucional, né, que diz a respeito da reputação, muitas vezes ela é muito mais externa, é um trabalho com os fornecedores, com os consumidores, com a imprensa, com os órgãos públicos, é quando a organização se coloca, se posiciona institucionalmente na sociedade, né? Então ela trabalha. Evidentemente que há interfaces, por exemplo, da comunicação mercadológica em relação à comunicação institucional, por exemplo, quando a gente fala dos consumidores. Quando o consumidor está, por exemplo, na sua jornada de compra comigo,
Evidentemente que todas essas etapas, elas vão falar dessa instituição, né? Se esse consumidor tiver uma boa experiência no seu processo, na sua jornada de compra, por exemplo, ele consequentemente vai ter um valor institucional positivo em relação. Essa instituição vai ter uma reputação positiva em relação a esse consumidor. E aí ele volta, retorna, se torna fiel, compra mais, etc. e tal. É por isso que, de novo, essas diferenças elas são muito mais acadêmicas, de certa maneira, do que necessariamente do dia a dia, né? É por isso que muitas vezes, quando a gente vai falar né, de comunicação nas organizações, tudo comunica. O produto entregue é um processo de comunicação. Objeto, se for um objeto, por exemplo, serviço prestado é uma comunicação, né? Então, tudo comunica dentro de uma organização, absolutamente tudo. Enfim, de como o vendedor te fala bom dia numa loja, vai ser uma comunicação institucional. Ele está falando em nome da instituição, né? Mesmo que ali, de um ponto de vista de um recorte, seja um momento mais do mercadológico, ali seja um momento mais da relação de consumo propriamente dito. Então, por isso que está ali essas duas dimensões, e de novo as dimensões se interpõem uma com a outra, né? E um outro detalhe, que aí é importante, dependendo da organização também, essa é a relação com os órgãos públicos, né? Muitas vezes com o Ministério Público, com o Executivo, né? O que demanda e exige muitas vezes, dependendo inclusive, né, do que é o setor, um departamento de comunicação institucional pública com os órgãos públicos muito mais forte, muito mais extenso. Ou seja, setores do mercado mais regulamentados demandam um olhar para essa comunicação com os setores públicos, né, mais intensa. E aqui não estou falando de lobby. O que é lobby? Lobby, inclusive, no Brasil não é legalizado, tá, gente? Ou seja, lobby é quando uma instituição pressiona deputados, pressiona senadores, pressiona ministros, pressiona, enfim, governadores, secretários de Estado, secretários municipais, seja qual for esse sujeito do órgão, representante, né, público, para suas demandas, que passe legislação com suas demandas. Isso é o que a gente chama de lobby, que no Brasil não é legalizado. Acontece, mas não é legalizado. Nos Estados Unidos, sim, existem empresas de lobby. Ou seja, você pode contratar uma empresa que vai articular com deputados, etc., para que passe uma determinada legislação a seu favor, né? No Brasil, isso não é permitido. Aqui, essa comunicação institucional, muitas vezes, é uma comunicação para compreender. Então, se você tem, por exemplo, mudanças legislativas para dialogar e reportar determinadas coisas que estejam acontecendo com funcionários públicos, com a fiscalização, por exemplo, né? Então, se você tem, por exemplo, uma construtora, né? Você trabalha numa construtora, você precisa ter uma forte articulação com o governo municipal para você compreender, por exemplo, as mudanças num plano diretor, as transformações. Você precisa ir lá e conversar e ter alguém de referência para dialogar, para entender as modificações, o que precisa ser feito, né? Se a gente for pensar também na legislação sanitárias, né? Então é necessário ter esse lugar e esse olhar. E dependendo do tamanho da empresa, isso precisa se tornar um departamento muito importante. Até mesmo a gente for falar no setor da educação, por exemplo, que é extremamente regularizado pelo Ministério da Educação. Então, ter alguém que faça essa interface com o Ministério da Educação para tirar dúvida, para pontuar, para entender, para participar, que muitas vezes o governo chama, né, representantes do setor privado para discutir modificações nas audiências públicas, né, isso é perfeitamente legal. Você precisa ter esse setor, né? Bom,
a comunicação vai se desdobrar em diversas ações, né? E aí saber a diferença é importante para pensar no público-alvo, no lugar. E entender que muitas vezes, a pausa foi para beber uma água aqui, gente, perdão. E entender que muitas vezes, né, a gente não necessariamente está diretamente conectado, relacionado, quando a gente trabalha no departamento de comunicação, com todas essas dimensões, que eu falei, dependendo do organograma de uma organização, outros setores serão responsáveis. Então, quando a gente for pensar, por exemplo, a comunicação administrativa, né? Processo vamos melhorar o nosso processo de compra em relação ao fornecedor. O departamento de comunicação estabelece ali parâmetros, né, de algumas questões que devem acontecer em relação à marca, à identidade visual, a determinados parâmetros que devem ocorrer nesse processo, por exemplo, mas muitas vezes o fluxo ele é modificado internamente ali entre os departamentos que vão discutir a melhor maneira de fazer isso de forma mais eficiente, né? Então, é nessa dimensão que mostra a complexidade, né? Que muitas vezes a gente não controla exatamente tudo que da comunicação, né? Então, muitas vezes é isso. Então, a comunicação administrativa ela é realizada entre setores e funcionários, né, para que a empresa funcione no seu dia a dia. Tá? Muitas vezes, por exemplo, é uma análise mensal do desempenho do departamento comercial. Isso vai se tornar um relatório. Esse relatório é um objeto da comunicação administrativa encaminhado. Então, muitas vezes são e-mails, relatórios, pode ser reuniões, né, reuniões de alinhamento sobre novos procedimentos, novos processos, né? Isso tudo faz parte da comunicação administrativa para que a empresa funcione no seu dia a dia, né? De novo, evidentemente que muitas vezes isso vai se sobrepor com a comunicação institucional, isso vai se sobrepor com uma campanha de comunicação mercadológica, mas há momentos em que isso não ocorre, né? E mesmo quando ocorre, às vezes essa ação comunicativa ela se coloca de fato nessas duas dimensões, ok? Então, né, a gente pode ter comunicação administrativa ocorrendo pela intranet. Então, não está funcionando, eu não consigo acesso a um sistema X de gestão de leads, por exemplo, né? Bom, então eu vou abrir lá um chamado para o setor vamos supor que dentro de uma organização seja esse o caminho, né? Eu vou abrir um chamado lá para o setor X, setor de TI. Então você tem que entrar lá, abrir um chamado, tudo isso, formulário, tudo isso é um processo de comunicar, preencher um formulário, explicar o que está acontecendo que você vai atender. Em uma organização menor, por exemplo, o fluxo dessa comunicação administrativa esse aqui é o telefone, esse é o fulano responsável, liga para ele, fala o que está acontecendo, que ele vai vir. Então, isso é a comunicação administrativa, né? E ela pode ocorrer, por exemplo, na intranet, se eu tenho, dependendo do tamanho da empresa, se eu tenho lá um sistema de helpdesk, né, para conseguir organizar o fluxo de demandas de TI, por exemplo, né? Então, muitas vezes é nisso, muitas vezes é um e-mail, um telefone, né? Dependendo, de novo, do tamanho da organização de cada empresa, né? De cada organização. Relatórios, né? Relatórios de desempenho, relatórios de análise de riscos, relatórios internos, né? Que não necessariamente vão circular para fora. Relatórios de contato, de retorno de clientes, enfim, tudo isso são objetos de comunicação administrativa, tá? Que podem ocorrer. E aí, de novo, professor, mas se a gente não controla, por que isso é importante? Porque muitas vezes, de novo, a comunicação integrada ela vai dar o quadro, ela vai dar o escopo, né? Então, por exemplo, determinada valor pode ser reforçado na assinatura de um e-mail,
pode ser reforçado na logo. A identidade da empresa, ela precisa ser respeitada dentro dessas comunicações que acontecem, né? E até mesmo do ponto de vista cultural. Vamos voltar para o exemplo do telefone, né? Você determinar uma forma de comportamento entre os funcionários significa dizer dos valores daquela empresa. Isso está na comunicação, ou seja, você não pode ligar para um outro setor e sair xingando a pessoa. Isso não é permitido na maior parte das empresas, isso diz respeito dos valores, né? Então, muitas vezes, nessas sutilezas está ali a construção de cultura, está a construção do ambiente, e que, portanto, podem dizer respeito, sim, da comunicação, né? Pode dizer respeito, sim, do setor de comunicação, de quem está responsável pela comunicação. Então, de novo, ali, e-mails, né? A assinatura de um e-mail é algo fundamental, né? Nessa assinatura você pode destacar uma determinada conquista da empresa, nessa assinatura você pode colocar ali uma campanha que está sendo colocada, uma mudança de posicionamento, né? Então, é muito importante, faz parte, a gente precisa pensar dentro desse escopo para colocar. As pessoas vão mexer ali, né, dentro das necessidades do dia a dia, mas você tem ali, digamos, um quadro que ele precisa respeitar a identidade, ele precisa respeitar os valores, ele precisa respeitar a missão, ele precisa respeitar a cultura daquela empresa, né? Em treinamentos, né? É sempre um momento ali de comunicação administrativa, redes sociais corporativas, muitas vezes, para fazer um comunicado, mudança dos processos de seleção, de pedido de férias, né? De quanto que você vai entrar de férias. Isso é uma comunicação do dia a dia das organizações e que precisa estar ali sendo colocada, né? Em reuniões, né? E na comunicação interpessoal, que nem eu coloquei. Então, hoje em dia, muitas vezes, no código de ética das empresas, se coloca a expectativa de como essa comunicação interpessoal deve funcionar. Por quê? Porque se entende que isso é parte da cultura, isso é parte da construção do ambiente organizacional, né? Então, você é um funcionário, a gente espera que entre funcionários a comunicação ocorra dessa forma, interpessoal ocorra dessa maneira, de forma transparente, respeitosa, inclusive, se isso não ocorrer, podendo gerar processos administrativos para o funcionário que não respeitar, né, esses parâmetros colocados. Bom, aqui um exemplo bastante antigo, tá? De como às vezes a comunicação administrativa interfere até mesmo nas vendas, né? A Volvo em 2001 tinha percebido uma queda de 10% nas vendas, né? E qual foi o diagnóstico colocado? O diagnóstico era de que havia muitas reclamações dos consumidores porque as equipes estavam desconexas. Daí, de novo, é um olhar para a Volvo mundial, tá? Não é para um lugar específico nem para um país específico. Ou seja, a empresa tinha ganhado um tamanho global tão grande que gerou uma série de dificuldades no atendimento com o consumidor, porque a conversa entre os departamentos se tornou muito difícil, muito complexa, né? E aí, lembrando que isso é em 2001, né, gente? Nós estamos falando aí no início do século XX. A criação de uma intranet foi algo fundamental. O redesenho da jornada do consumidor, entendendo como cada departamento deve conversar um com o outro, se tornou um projeto também muito importante para fazer essa virada lá naquela época. Além de estabelecimento de reuniões regulares entre os setores, para que os setores pudessem conversar entre si sobre as dores, as conquistas, né? O que está funcionando, o que não está funcionando do ponto de vista cotidiano. Então, ali se identificou que o problema era uma fragmentação muito grande entre os departamentos, eles eram muito isolados entre si, uma falta de comunicação entre eles no dia a dia, no cotidiano, e se estabeleceu essas 3 estratégias. A criação de uma intranet, que na época era algo novo, né, era algo que estava surgindo, onde as comunicações acabavam acontecendo entre os departamentos, concentrava ali os processos comunicacionais do dia a dia. Uma jornada do consumidor redesenhada, entendendo que departamento fazia interface
com o consumidor e internamente entre si, como que esses fluxos de comunicação deveriam acontecer, e o estabelecimento de reuniões regulares para entender o feedback entre departamentos e setores diferentes, né? E aí um exemplo mais recente, ali a gente tinha uma época em que claramente se fazia uma diferença muito grande do que era uma comunicação administrativa, uma comunicação mercadológica, e mesmo assim a gente percebe como uma coisa interferia na outra. Aqui no Uber, no caso do Uber, é exatamente para trazer um exemplo, né, de como é que essa comunicação administrativa ela acaba ocorrendo de forma muito mais complexa, né? Então o Uber, né, ele tem 32 mil funcionários espalhados no mundo inteiro, isso é mundial, isso é global, tá? Aproximadamente 32 mil funcionários, 6 milhões de parceiros espalhados em 70 países. Cada país desse tem uma determinada legislação específica de como lidar com o Uber, né? Cada país desse tem uma determinada cultura, cada cidade muitas vezes tem inclusive legislações e relações diferentes, né, de como se lida com o Uber. Então vocês imaginam a complexidade que é essa comunicação administrativa. E ela acaba ocorrendo como? Acaba ocorrendo via o próprio aplicativo, claro, né? Mas aí, através do aplicativo, é que eu consigo mandar mensagens sobre mudanças de legislação, mensagens sobre mudança de precificação, e ela é muito instantânea. E, ao mesmo tempo, ela é uma comunicação institucional, porque é a própria empresa ali, a empresa do Uber é o aplicativo. Ela não se diz, pelo menos, né, que ela é o motorista, né? Por outro lado, o motorista faz parte dessa comunicação institucional e eu preciso me comunicar. Então percebe como é extremamente complexa a processo comunicacional no Uber, né? E aí é muito interessante a gente entender que, evidentemente, isso passa através do aplicativo. Mas isso passa também através de um processo, digamos, de ranqueamento ou de gamificação, né? Então, para que o motorista se torne cada vez mais parte do Uber, quanto mais ele usa o Uber para trabalhar. Então, muitas vezes, a pontuação ou a boa corrida que o motorista recebe, ela não diz só da pontuação que o usuário dá para ele, né, que o consumidor final dá para ele. Mas ela diz também de uma série de coisas que você pede para o seu parceiro fazer enquanto ele está logado no aplicativo. O que isso quer dizer, professor? Então vamos supor que você logou, né? Você começou lá. Então você preencher todos os seus dados lá for formulário, né, completinhos, você vai ter lá os dados mínimos básicos, né, que são exigidos para você poder começar. Mas tem outros dados sobre o seu dia a dia, quem você é, que o Uber coleta, que é importante para entender o perfil do parceiro, que muitos podem preencher ou não. Mas se você preencher todos esses dados, você ganha uma pontuação a mais dentro da classificação interna do Uber e, consequentemente, você recebe mais corridas, né? O tempo que você fica logado no aplicativo esperando corridas, né? Isso determina a sua pontuação em relação aos outros motoristas, né? Se você tem uma determinada campanha de recadastro, uma determinada campanha de como é que fala? De renovação da carteira de motorista, né? Porque isso é uma preocupação para o Uber, ele não pode deixar que seus motoristas trabalhem sem. Então você vai criando ali pontuações de forma que ele, executando aquelas tarefas, ele se torna um motorista mais visível para os consumidores, né? Então esse tipo de estratégia que é fundamental nesses tipos de aplicativo, para tornar o processo de comunicação mais fluido, para que o motorista preste atenção nas mensagens, para que o motorista olhe para isso. Isso vale para Uber, vale para o iFood, né? Aqui a gente precisa pensar no outro lado também. Isso significa o quê? Isso significa que os motoristas já entenderam que eles precisam, que eles falam de trabalhar o aplicativo, né? Ou seja, eu tenho que fazer certas tarefinhas que o aplicativo me exige para eu melhorar a minha posição.
Então ele acaba entendendo isso. Isso acaba gerando um processo, uma extensão da hora trabalhada, né? Porque estar no aplicativo, você pode não estar fazendo uma corrida, é um trabalho também. Então isso acaba significando para o motorista, para o entregador, mais horas dedicadas àquele aplicativo, né? E aí, consequentemente, para você conseguir ter ali uma renda que você queira X, Y, né? Você precisa passar 16, 12 horas trabalhando no aplicativo, que não necessariamente são 16, 12 horas fazendo entregas. 16, 12 horas de fato sendo um motorista, né? Entregando a pessoa. Muitas vezes parte disso é esse horário de trabalhar o aplicativo, como os motoristas e entregadores conversam, né? E aí, evidentemente, tem todas as questões da precarização, né, das relações trabalhistas e etc e tal, que não é necessariamente aqui no nosso foco, mas que coloca também um desafio de comunicação para o Uber e para o iFood. Como fazer esse parceiro entender um valor estar fora do arcabouço, né, legal que existe em relação às leis trabalhistas, como por exemplo férias, 13º, auxílio, né, saúde, quando você não está, você está com problema, você não pode estar trabalhando. Isso se torna uma questão cada vez mais presente nas relações com o aplicativo, tanto que eles já tomam algumas iniciativas exatamente de ajudar, por exemplo, o motorista ou o entregador que sofreu algum problema de saúde, precisa se ausentar alguns dias de trabalho para que ele não perca necessariamente a sua renda e nem a sua pontuação internamente no aplicativo, né? Então isso estabelece relações muito complexas trabalhistas e, consequentemente, relações muito complexas de comunicação. Bom, aqui era uma situação, problema que a gente pode retomar na nossa aula, né? E aí a gente conversa sobre isso, mais especificamente a situação, problema. Vocês já podem ir pensando, a ideia é, o seguinte: a companhia aérea tem reclamado na demora no retorno de suas demandas. Quais possíveis problemas relativos à comunicação administrativa que a gente poderia ali tentar imaginar e pensar nessa situação hipotética? Comunicação mercadológica, né? O foco é na divulgação de um produto ou na divulgação de produtos, né, ou de serviços. A gente sempre vai ter, então, a ideia da campanha, né? Quando a gente tem a gente sempre vai ter a ideia da campanha, né? Ou seja, porque tem um objetivo claro de divulgar um novo produto, a gente tem um objetivo claro de divulgar um novo serviço, né? Enfim, ou uma mudança de posicionamento, né? Enfim, o foco é sempre, no caso da comunicação mercadológica, no consumidor e nos seus hábitos, né? Daí que muitas vezes a comunicação mercadológica ela é do departamento, né, do marketing, ela vai envolver o departamento, a agência de publicidade, enfim, é bem o lugar da publicidade dentro da comunicação. O que não quer dizer que esteja fora das outras dimensões, né? E aí muitas vezes a gente precisa trabalhar, por exemplo, o frame ali da comunicação administrativa junto com o lançamento de um novo produto. Isso aí pode ser integrado, trabalhado em função de um objetivo, já que a gente pode pensar que seus próprios colaboradores, funcionários, né, são também divulgadores dos seus produtos e das suas marcas. E aí a gente tem, né, o planejamento da campanha, redes sociais, influências, patrocínios, eventos, TV, rádio, marketplace, entre outras diversas possibilidades para se construir uma campanha, né? A gente não vai aprofundar nelas, né? Mas você tem, né, digamos, um curso inteiro ali de publicidade para pensar nessas relações muito complexas.
o que eu queria só chamar a atenção é que cada vez mais, né, a gente pensa aqui muito mais a gente pensa cada vez mais nesse lugar como o lugar da experiência, né? Ou seja, quando a gente vai pensar numa campanha, a gente pensa em envolver, quando a gente fala de experiência, significa envolver todas as dimensões sensíveis das pessoas, né? Então, eu vou trabalhar muitas vezes com a dimensão racional, mental, eu vou trabalhar com o tato, eu vou trabalhar com o olfato, eu vou trabalhar com a presença, eu vou trabalhar com o afeto. São todas dimensões sensíveis que fazem parte do ser humano. E quando a gente for pensar de fato, elas não se separam dentro de nós, né? Nossa racionalidade, ela está ligada com o nosso tato, com o nosso olfato, com o nosso ouvido, com a nossa sensação de presença. Tudo isso se conecta dentro de nós. A gente separa isso muitas vezes para reflexão didática, muitas vezes a gente tenta agir de forma mais objetiva, racional, e tenta diminuir nossos sentimentos, mas eles estão sempre ali presentes, por exemplo, né? Então, quando a gente fala em proporcionar experiências, em que esse tem sido o caminho cada vez mais dessa comunicação mercadológica, significa pensar nessas dimensões, pensar em trabalhar essas diversas dimensões, né? E aí, muitas vezes, de novo, passa por trabalhar relações de afeto, né? Ou seja, às vezes proporcionar espaços de afetos para os consumidores, proporcionar espaços de diversão, espaços de experimentações, né? Faz parte aí, cada vez mais, das campanhas, né? Aqui é um exemplo, né, dessa relação de experiência que não é uma propaganda necessariamente, mas que foi a experiência envolvendo alguns consumidores e que você vai e envelopa aquilo para divulgar o que você fez, enquanto experiência, que ela está ali determinada a partir de valores, a partir de princípios, né, que a marca quer se conectar, né? Depois, se for, aí tá o link, eu vou disponibilizar também isso aí, mas a gente assiste, a gente fala, discute esses exemplos quando a gente tiver o nosso encontro síncrono de novo, tá? Mas só para adiantar, acho que muitos de vocês talvez até conhecem essa campanha, a Heineken ela é patrocinadora do Campeonato Europeu de Futebol entre Clubes, né, chamado Champions League. E aí uma ativação que ela fez aqui no Brasil para a final da Champions League, que acontece lá na Europa, né? Que ela fez? Né? Ela pegou uns casais em um restaurante, né? E aí chegou lá para esses casais que eles foram lá jantar num restaurante, tá? O restaurante não tem nada a ver diretamente em relação ao patrocínio, nada. Era um restaurante em São Paulo. Os casais iam lá para jantar, foram lá para jantar. E aí, em determinada hora, um garçom entrega para o homem, né, assim, uma oferta. Você pode oferecer para sua namorada, esposa, um fim de semana no spa. E aí, enquanto ela estiver no spa, a gente vai te proporcionar uma experiência Heineken para assistir a final da UEFA num lugar em São Paulo, num bar em São Paulo, super transado, bacana, etc e tal. E aí o namorado tem isso, você aceita essa oferta ou não, né? E aí alguns namorados lá aceitaram e falam lá, tipo, meu bem, eu comprei um spa pra você, um fim de semana no spa, que tal? Uma surpresa que eu tenho pra você aqui, eu te trouxe aqui hoje porque eu tenho uma surpresa. Aí o cara inventou uma lorota, cada um inventou uma mentirinha lá, falando que tinha comprado um fim de semana spa pra namorada, pra esposa, que estava oferecendo, vai, viaja, né? E aí, na verdade, o que acabou acontecendo? A Heineken pegou essas esposas e namoradas e levou elas até a final da Champions League, né? No estádio.
Então, enquanto os namorados e maridos assistiram num bar em São Paulo, elas não foram para o spa, elas foram assistir a final lá. Ou seja, qual que é o valor aqui, né? Quem disse que futebol é uma coisa para homem, né? Que só homem gosta, né? Por que que você tem várias coisas, né? Por que que você, né, abre mão de assistir junto com ela, já que você quer assistir isso, né? E você poderia assistir junto com ela, né? Então, discute uma série de valores em torno do futebol, do machismo, né? Em torno dali, de uma forma bem humorada, criando uma experiência, né? A Heineken é muito exemplar em relação a essa relação com o futebol e aplicar experiências. Tem uma outra que a gente vai ver depois, que a gente discute em sala de aula. Aí é um outro desafio, né? A gente pensa depois, está fazendo lançamento de um novo produto, quais recursos mídias poderiam ser usados nessa campanha, né? Tendo em vista que aí sempre é muito importante nessa comunicação mercadológica o público-alvo, né? Compreender quem que é o público-alvo e os hábitos de consumo de comunicação, né? de digitais desse público-alvo, que varia muito de né, classe social para classe social, lugar para lugar, idade para idade. A comunicação interna, né, são esses processos de comunicação entre as organizações e os colaboradores, né? A gente tenta promover através dela, né, uma compreensão melhor da organização, melhorar o ambiente de trabalho, né, sempre promover a cultura da organização, né, e gerar pertencimento. Então, percebam como uma comunicação integrada precisa estar conectada. Então, a Heineken externamente se posiciona de uma forma a valorizar a presença e a participação das mulheres no futebol, que ela patrocina a Champions League. Então percebe como que numa comunicação interna ela precisa também colocar esse valor de valorização e pertencimento das mulheres, das colaboradoras, né, dentro dos seus processos comunicacionais, né? Então uma campanha, né, que mostre, valorize as colaboradoras, né? Quem são as colaboradoras, o que, que elas fazem, a importância delas, é algo muito importante, né? Para gerar essa ideia de pertencimento e para gerar essa coerência entre a comunicação lá feita mercadológica, né? E a comunicação interna. Então não adianta nada eu ter uma comunicação mercadológica que tem o valor de combate, de certa forma, ao machismo. E internamente eu pratico uma comunicação, seja interna, mas seja, de novo, a interna que inclui a interpessoal entre os colaboradores, que reforce machismos, né, dentro da empresa. Então, percebam como uma comunicação integrada, ela pensa nessas duas dimensões e trabalha com isso, a partir disso, né? E aí a comunicação interna, de novo, em relação à diferença com a comunicação administrativa, é que a administrativa ela é do processo do dia a dia e ela é muito entre setores, entre funcionários. Aqui não, é a empresa falando internamente com seus funcionários, tá? Então, intranet, redes sociais corporativas, né? Então, por exemplo, campanha do agasalho, ela a campanha do agasalho, ela é uma comunicação interna que gera um certo ambiente, né? E que, evidentemente, ela vai falar da instituição, da posição da instituição em relação a essas questões, né, sociais, essas questões relacionadas internamente da empresa, como que ela vê essa chaga social, né? Moradores de rua, pessoas com poucos recursos e tudo mais. Então isso pode ser lançado pela internet, numa rede social corporativa. Quando você estimula, por exemplo, os colaboradores a mostrarem a diversidade dos seus setores. Isso diz de uma posição, isso acontece pelas redes sociais corporativas, né?
quando se estimula a celebração de uma conquista do setor pela rede social corporativa. Isso aí mostra a valorização da empresa, do desempenho dos seus colaboradores, né? Às vezes, isso pode ser colocado a partir de um valor de competição, que é possível que exista, né, internamente. Então, toda vez que algum setor ou alguém se destaca no seu desempenho, ganha um prêmio e é mostrado isso dentro da intranet. Isso dentro de uma organização que tem na sua cultura a competitividade, por exemplo, como algo a ser estimulado. Evidentemente que é uma competitividade saudável, né? Mas que coloca bem nesse lugar, né? E-mails, né? Enfim, são sempre lugares de comunicação institucional. Então, por exemplo, mudanças de organograma são avisadas na intranet, na rede social corporativa, mas também de costumar se mandar por e-mail. Isso é uma comunicação interna, né? Muito importante. Nos treinamentos, né? Então, e eventos internos realizados. Festa de fim de ano, né? A festa de fim do ano é uma comunicação interna. Se a empresa se propõe a fazer, ela está falando de uma relação que ela tem, de um valor, de uma forma como ela olha para os colaboradores, né? Então, ela entende um espaço de integração necessário ali. Então, esses eventos, né? Se você cria eventos com a família, ou seja, você tem ali uma comunicação, então você faz lá o dia da família em parque, né? Em que os funcionários podem levar a família. Você entende que você compreende que o seu funcionário e a sua família fazem parte ali daquela organização. Você passa essa mensagem para as pessoas, né? Isso pontua diferenças. Você tem muitas vezes empresas que não envolvem a família e algumas que decidem envolver as famílias em alguns eventos internos. Então, os eventos se tornam também lugares de comunicação interna, né? Ou seja, essa comunicação entre a organização e seus colaboradores. A comunicação institucional, né? Ela vai aí de novo, a gente trabalha com exemplos e exercícios no nosso encontro. A gente trabalha com os públicos externos e internos, né, para manter uma reputação positiva da organização. Então, a comunicação institucional ela vai trabalhar com as duas dimensões, pensando principalmente na imagem, né, que essa empresa vai ter, pensando na reputação que essa empresa vai ter. Né? E ela está presente, né, na hora do lançamento, aquisição, né, do produto pelo consumidor, na relação, na interface com a comunidade do entorno. E aí, alguns setores isso é fundamental, né? O setor de mineração, por exemplo, a relação com a comunidade em volta é essencial, o trabalho. E aí, é uma comunicação que ela precisa ser muito no tete-a-tete, com os líderes comunitários, mostrando o retorno concreto, né, que é a instalação daquela empresa, porque quando a gente fala da mineração, ela está usando recursos naturais que prejudicam, né, às vezes prejudicam o ar do entorno, fazem barulho e tem muito essa dificuldade, né? Então, essa comunicação com o entorno, ela é essencial, né, em alguns tipos de atividade, né? Até para isso não gerar posteriormente uma crise, né? E aí, né, essa comunidade vai para a imprensa reclamar da atuação, etc e tal, e isso acaba se tornando né, um problema, né? Enfim. E aí, essa comunicação institucional, ela também acontece, de novo, com os órgãos governamentais e na relação com os colaboradores, né? Ela está ali presente também na comunicação interna, né? Porque você, de novo, você fala dos valores e de como é que aquilo vai se programar. Ou seja, a comunicação institucional, ela pensa a organização como uma instituição e a sua relação com todos os stakeholders, né? Lembrando o que são os stakeholders, né? São esses elementos
fundamentais, essas instituições, essas pessoas, esses espaços da sociedade para o negócio, para a organização, né? Então, stakeholders são esses pessoas, sujeitos, instituições estratégicos, né? Fundamentais. Às vezes, né, você tem uma relação ali, um stakeholder pode ser também um sindicato, por exemplo, você vai ter ali uma relação com a associação de classe, com o sindicato, que vai se tornar muito importante e diz da sua comunicação institucional, né? Imprensa são stakeholders, formadores de opiniões, né? Os parceiros técnicos, então todos esses fazem parte e precisam ser pensados. Aqui na comunicação institucional, um elemento que está presente em todas as outras, mas que é fundamental aqui principalmente, é a identidade, né? Para eu poder entender qual que é a minha reputação que eu quero, eu preciso compreender qual que é a identidade que a empresa está forjando ou forjou, né? Qual que é a identidade que ela quer. E é possível sim mudar isso, né? Transformar isso, né? Então, é muito esse lugar. E aí a comunicação institucional, ela, quando bem feita, né, ela torna mais fácil o momento da crise. Mais fácil com todas as aspas possíveis, tá, gente? Porque nada nunca é fácil numa gestão de crise. Mas ela pode, inclusive, evitar que uma crise aconteça, como eu dei o exemplo aqui, no caso, por exemplo, das mineradoras, né? Mas aí, evidentemente, que quando você tem um acontecimento, né, como o estouro da barragem, né, em Brumadinho, não há relação com a comunidade que vá, de fato, melhorar essa reputação. Ali é uma crise imposta por uma circunstância. Por mais que você tenha trabalhado muito bem uma comunicação comunitária, não tem como, né? E aí o processo é também de reconstrução desse relacionamento com as comunidades atingidas, né? Que é extremamente complexo, passa por questões legais, passa por reparações, né? Mas que vai sendo reconstruída paulatinamente. Grande questão, e aí, né, vocês vão ter crise mais para frente no semestre, análise sobre comunicação de crise, mas o chavão, né? Assim, você pode passar anos para construir uma boa imagem institucional e em alguns minutos, algumas horas, essa reputação ser completamente destruída, né? E aí é todo um trabalho de reconstrução, de construção de novo desse processo. Então, muito nesse lugar, né? Aqui é um exemplo, de novo, com a Heineken, de como é que ela trabalha essa reputação para uma comunicação mercadológica institucional. Aqui a gente pode ver também, vai ter o link ali disponível, mas nessa final de 2023, né, que aconteceu no início do ano, de novo nesse posicionamento, nessa identidade que a Heineken se coloca como defensora, né, da diversidade, da presença da mulher no futebol, eles trocaram dois comentaristas ingleses, o Gary Neville e a Jill Scott, todos os dois ex-jogadores. A Jill Scott, inclusive, teve presente no título, né, europeu que a seleção da Inglaterra ganhou. Foi, né, o primeiro título desde a Copa de 66, foi a seleção feminina de futebol inglesa que ganhou. E o Gary Neville, que foi um jogador do Manchester United, muito conhecido. Todos os dois são comentaristas profissionais, né, da televisão. E a Jill Scott e o Gary Neville, todos os dois têm Twitter. E aí eles trocaram. O Gary Neville comentou a final da Champions League de 2023 pelo perfil da Jill Scott. E a Jill Scott comentou a final pelo perfil do Gary Neville.
E aí mostrou todo o machismo que a Jill Scott recebe, né? Ou seja, invalidando os comentários, simplesmente por ela ser mulher. Quando quem estava comentando no perfil da Jill Scott era o Gary Neville. Né? E exatamente mostrando como que o Gary Neville ganhou os melhores comentários possíveis, né, sobre as observações que ele estava fazendo na final, quando a Jill Scott estava comentando ali no perfil do Gary Neville. Né? Mas aí a gente discute isso um pouco mais. Isso é uma comunicação institucional porque, de novo, fala da reputação da identidade, lembra? Tem conexão. A identidade ela é colocada ali pela Heineken e a reputação que ela quer construir. Ou seja, ela está construindo ali uma reputação de inclusão do público feminino no ambiente do futebol, né? E de luta, de fazer parte dessa luta do machismo no futebol. Então isso tudo tem a ver com a reputação, com a institucionalização. E aí, né, você tem toda essa reputação criada, e imagina se estoura um escândalo de assédio sexual entre funcionários na Heineken. Né? Então, toda essa reputação que ela está construindo ao longo dos anos pode ir por água abaixo se um escândalo desse acaba estourando. Tá? Só para mostrar como que a reputação pode ir embora em 2 segundos. Ok? Bom, pessoal, essa foi, né, a aula que eu tinha previsto sobre comunicação administrativa de bastante tempo atrás, que infelizmente não deu para eu dar para vocês em função da minha emergência médica que acabou acontecendo. A gente vai retomar isso no sentido de exercício e dúvidas no nosso encontro, tá? E eu vou postar um outro vídeo também para a gente falar sobre os fluxos comunicacional e planejamento, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição.